Final de ano chegando e aqui no Brasil final de ano é sinônimo de mega da virada. E nesse ano o prêmio é de 600 milhões de reais. Para muitos é dinheiro que não acabaria mais, você pode sustentar a sua vida e de gerações da sua família. No entanto, a grande realidade é que se você pega histórico de ganhadores da loteria, boa parte deles volta ao seu estado original coisa de 5 anos após o prêmio. Então, para evitar que isso aconteça com você, caso você ganhe na Mega Sena, ou em uma outra loteria, ou receba uma herança inesperada, enfim, receba alguma bolada, nesse vídeo eu pretendo falar aquilo que eu faria se recebesse um prêmio grande assim, para evitar essa sina e de após algum tempo gastar tudo e voltar à condição original. Até porque, embora seja muito dinheiro, e se bem aplicado vai gerar muito mais dinheiro, não é dinheiro infinito. Se você pega o prêmio da Mega e já divide para dólar, então, você vê como é que ele vai ficar reduzido. Inclusive, eu pedi pro time levantar alguns itens que você poderia comprar com 600 milhões. Se você comprasse 56.502 iPhones 16 Pro Max, o dinheiro acabaria. Eles também colocaram aqui 27 bolsas Moad 1001 Knights Diamond, considerada a mais cara do mundo pelo Guinness World Records. Ou seja, tem limite para tudo, né? Apenas com 27 bolsas acabaria. Mas o meu item preferido, se fizeram isso aqui quando o Bitcoin estava em torno de 100 mil dólares, o dólar a R$6, o prêmio da Mega da Virada são 1000 Bitcoins. Quando você pensa em Bitcoin, não parece tanta coisa assim, né? Eu conheço pessoas que já tiveram 1000 Bitcoins, só que venderam boa parte disso lá atrás. Bom, mas indo para as partes desse vídeo para que você possa entender melhor o que eu quero te mostrar. Primeiro eu vou te mostrar quais são as chances de ganhar na Mega Sena da Virada, porque a gente costuma falar que o brasileiro é conservador, vírgula, mas ele adora uma aposta. Prova disso é o sucesso das bets no Brasil, das meme coins e também da Mega da Virada e outras loterias. Inclusive não é só o brasileiro, isso é um comportamento do ser humano. Quando Júlio César foi atravessar o Rubicão para iniciar a Guerra Civil em Roma, da qual saiu vencedor e se tornou ditador, ele disse uma frase que entrou para a história: alia jacta est, a gente traduz como a sorte está lançada. Mas na verdade, alia é um dado. Então ele estava remetendo simplesmente ao jogo de dados, um dos primeiros jogos de azar da história. Depois disso a gente vai ver o quanto o prêmio pode render investindo em diferentes aplicações de renda fixa. E por fim, porque essa parte de investir tudo numa coisa só, uma simplificação que não deve ser a realidade do ganhador, não se ele tiver o mínimo de educação financeira, vou falar sobre as armadilhas que eu evitaria e também como que eu pensaria de maneira geral na alocação dessa carteira. Porém, antes de começar com essa parte, eu quero lembrar que no dia 13 de janeiro, logo no comecinho de 2025, nós teremos uma Masterclass falando sobre o maior trade da história, ministrada pelo Felipe Santana da Paradigm Education, a primeira research brasileira 100% focada em criptomoedas. E nessa Masterclass você vai entender como fazer o maior e, na opinião de alguns, mais seguro trade da história, vai aprender a interpretar indicadores para poder comprar e vender Bitcoin nos melhores momentos e a como construir renda passiva usando cripto com pagamentos de cerca de 20% ao ano. E quando eu coloco 20% aqui é em criptodólares, é realmente algo que não existe no mercado tradicional, mas em cripto esse tipo de coisa acontece. Então, para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição e um QR Code aparecendo na tela para que você possa se inscrever para assistir a Masterclass, que é gratuita. Lembrando que ao final nós abrimos vagas para o Viver de Renda Cripto, turma 7, que é um curso 100% focado nesse universo que, na minha opinião, será responsável por alguns dos maiores lucros no futuro, mas também, para aqueles incautos que não sabem o que estão fazendo, alguns dos maiores prejuízos. Bom, entrando agora nos tópicos do vídeo, primeiro ponto, qual é a sua chance de ganhar na Mega Sena? Na verdade, antes disso, porque tem muita gente que condena a aposta na Mega Sena, etc. E na minha visão, não há mal em você pegar um pequeno valor, da aposta mínima é R$5, e trocar esse valor por uma pequena chance, ou menor, pequeniníssima chance, como veremos aqui mais adiante, de ganhar uma grande bolada que pode mudar a sua vida. Porque convenhamos, se você perder R$5, nada muda, e se caso essa pequeníssima chance venha se materializar, a sua vida inteira pode ser diferente, não só a sua, como de gerações da sua família. Então eu acho que isso é melhor do que você ficar entrando em bet e gastando no tigrinho. É pior do que investir? Bom, sim, para a grande maioria que vai perder. Para os pouquíssimos ganhadores, evidentemente, foi a melhor escolha que fizeram na vida em termos financeiros. Agora, qual é a sua chance de ganhar? Segundo a Caixa, se você faz uma aposta simples, onde dos 60 números você escolhe 6, lembrando que no sorteio eles vão pegar 6 números entre os 60, então você escolheu os exatos números, seria de 1 em 50.063.860 chances. Ou seja, vamos pensar na Argentina, nosso vizinho, que tem mais ou menos 46,5 milhões de pessoas. Seria como se o governo fosse sortear uma pessoa dentre toda a Argentina para ganhar um prêmio. Visualizou isso? Então sua chance de ganhar na Mega Sena é menor do que essa. Fazendo a aposta básica. Agora você pode fazer apostas onde você escolhe mais do que os 6 números. Se você faz uma aposta de 7 números, o que aumentaria o seu custo em 7 vezes, a aposta básica custa R$5, agora iria para 35, a sua chance ela aumenta bastante, entre aspas, porque ainda é de 1 em 7.151.980. E quanto mais números você coloca na aposta, mais você paga pela aposta, porém maior a sua chance. Como você pode ver na tabela que
está aqui na tela, indo direto para 20 números, que a aposta mais cara sairia R$ 193.800, sua chance seria de 1 em 1.292. Para acertar a quina, 1 em 81 e para acertar a quadra, 1 em 13. E algumas pessoas já quiseram me convencer de pegar o meu dinheiro e fazer jogos com 20 apostas para a Mega da Virada. Mas confesso que eu não dei tanta importância a isso, porque eu não sou muito de ficar colocando dinheiro em loteria. Agora, no passado eu participei de bolões quando eu era militar. E essa é uma das formas que as pessoas mais usam para participar desses sorteios de Mega Sena. Isso aconteceu principalmente depois de um caso emblemático lá no Rio de Janeiro, onde o pessoal de um restaurante combinou de fazer um bolão. Eu não lembro se era para Mega Sena ou alguma outra loteria. E aí teve uma única pessoa no restaurante que não entrou. E eles ganharam. Aí todo mundo foi embora do restaurante, só ficou essa pessoa lá. Então no quartel que eu estava no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista, quando eu ia falar não pro bolão, sempre me lembrava, vai ficar sozinho aqui no quartel. Eu acabava colocando R$50 para participar. E se a gente pega os últimos 12 anos, em pelo menos 9 ocasiões nós tivemos ganhadores que vieram de bolões. Pô, Bruno, mas aí o valor já tá ficando bem mais alto, né? A aposta básica era R$5, você colocava 50, só que isso eu tô falando lá de 2014, 2015. Valores atualizados, pode ter dobrado. Mas no bolão a gente acertou a quadra algumas vezes, então virava um dinheiro que a gente usava pra fazer um churrasco depois. Agora, caso aconteça realmente de você ganhar o dinheiro da Mega Sena e você pega os 600 milhões sozinho, e não queira ter muita dor de cabeça montar uma carteira, só quer investir aquilo em renda fixa ficando muito tranquilo. O quanto você ganharia? E aqui eu vou fazer uma simulação já levando em conta a parte dos impostos em diferentes investimentos. No entanto, perceba o seguinte, né? Por exemplo, eu vou colocar isso aqui investido em algo que vai render a Selic, que no momento que eu gravo esse vídeo está em 12,25, acabou de aumentar. Como a gente não sabe como é que vai ser a trajetória da Selic ao longo de 2025, o Banco Central até falou em mais 2 aumentos nas próximas reuniões de 1%, mas o governo não gostou muito disso, vai trocar a presidência do Banco Central, depois já fica totalmente opaco o cenário. Então no simulador eu mantive 12,25, mas a única certeza que a gente tem é que não será o resultado ao final de um ano, por exemplo. Até por isso eu vou fazer simulações primeiro de um mês e depois de um ano inteiro. Então para um mês eu coloquei Selic, que vai render 12,25, um CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI, que atualmente está em 12,15%, uma LCI em 90% do CDI, um pré-fixado rendendo 13%, o que nesse momento é até um rendimento baixo, se você pega, por exemplo, títulos públicos estão pagando mais do que isso, e a poupança pagando 7,44%. Colocando isso ao longo de um mês, veja que os resultados variam do maior rendimento em LCI ou LCA, que rende 90% do CDI, até porque não tem imposto durante esse período, dando pouco mais de 5.200.000, isso em apenas um mês, e o menor seria o da poupança, dando resultado de basicamente 3.650.000. E aí, logicamente, o rendimento da poupança ainda é atrativo em termos absolutos, mas veja como a poupança não rende nada comparado a outras aplicações, ainda que dentro de um período de um mês, onde o imposto de renda para o Tesouro Prefixado, para CDB, para o Tesouro Selic, está em 22,5%, na sua alíquota mais alta. Agora vamos ver os resultados após um ano inteiro de aplicação. Nesse caso, como falamos do período de 365 dias, a alíquota de imposto na renda fixa já saiu de 22,5% e caiu para 17,5%. Ela poderia cair ainda mais, até 15%, mas após 720 dias. Nesse prazo, novamente, a aplicação que mais rendeu foi a LCI ou LCA, pagando 90% do CDI. O valor final seria de 65.610.000 e o menor valor, novamente, com a poupança, em torno de 45.350.000. Isso em apenas 12 meses de investimento. E aí, diante disso, você pensa, caramba, se até na poupança renderia 45 milhões no ano, o que dá quase 4 milhões para gastar por mês. Mesmo assim, tem gente que é capaz de ficar pobre depois de ganhar todo esse dinheiro? Sim. E justamente por isso a terceira parte do vídeo, onde eu vou falar sobre a questão das armadilhas que devem ser evitadas e também de como, de maneira geral, eu alocaria esse capital. Então a primeira dessas armadilhas diz respeito à segurança, porque aqui no Brasil nós somos um país onde, infelizmente, a criminalidade é alta. Então se você ganha uma bolada dessa e muda seu estilo de vida de maneira radical na mesma hora, talvez você coloque um alvo nas suas costas. Então o primeiro ponto seria manter a discrição, não espalhando por aí que você ganhou na Mega Sena. Um segundo ponto, depois de se blindar desse risco de terceiros, é se blindar contra si próprio. Porque como que as pessoas que ganham prêmios voltam a ficar pobres? Simplesmente porque elas não estão prontas para administrar essa quantia nova. De maneira que elas vão gastando a quantia até que só sobre na mão delas aquilo que elas estão acostumadas a administrar. O que, infelizmente, no caso do brasileiro, muitas vezes é nada ou até menos que isso, porque o normal é ter dívidas. De modo que, se você não tem nenhum tipo de conhecimento financeiro, o mais interessante seria encontrar ajuda especializada. Entendendo que essa ajuda tem um custo, porque aqui no Brasil nós temos 2 modelos de atendimento ao cliente no mercado financeiro. Um chamado Commission Based
Commission-Based e outro chamado Fee-Based. O Commission-Based é um modelo que impera no nosso país. No entanto, curiosamente, ele é proibido em vários outros países, como por exemplo, Inglaterra, Austrália. Nos Estados Unidos ele era o modelo dominante, lá na época do filme do Lobo de Wall Street. Você vê isso acontecendo, né? Pra quem nunca viu esse filme, o Leonardo DiCaprio, que interpreta o papel do Jordan Belfort, é remunerado por uma comissão daquilo que ele coloca na carteira dos clientes. Só que quando ele vende ações de boas empresas, a comissão é muito baixa. Quando ele vende ações das empresas que não valem nada, aquelas penny stocks, algumas extremamente especulativas, quase que startups que vão ser listadas em bolsa, mas num estágio muito embrionário, a comissão, pelo que o filme fala, chegava a 50%. E aí, diante disso, diante de muita comissão para vender uma coisa ruim ou pouca para vender uma coisa boa, no filme DiCaprio ele cede esse conflito de interesse, monta todo um exército que faz a mesma coisa e ganha muito dinheiro colocando na carteira dos clientes produtos ruins. Aqui no Brasil não é parecido com aquilo do filme, porque as comissões não chegam a 50%, nada disso. Nem tanto a lógica também se aplica. Se você não paga o profissional, ele te atende, entre aspas, de graça, como não existe nada que é gratuito, não tem almoço grátis, como diria o Milton Friedman, sabe que tem alguém pagando. Então, se você não paga, você não é o patrão. Nesse caso, você é o produto. E aí pode acabar com uma carteira cheia de ativos que não são interessantes, que não estaria na própria carteira do profissional que te recomenda aqueles itens, por exemplo, mas acabaram parando na sua por conta das comissões que ele ganha na venda. E o outro modelo que eu particularmente prefiro, é o que a gente usa na consultoria aqui do Grupo Primo, a Portfel, é o Fee-Based. Lá, ao invés de você ser o produto, você de fato é o patrão, porque você paga o profissional que trabalha para você. Sendo que, como você já paga esse profissional, ele não vai receber as comissões dos produtos que ele está colocando na sua carteira. E dependendo da plataforma, por exemplo, XP e BTG, essa comissão já volta para você no seu extrato. Então, digamos que esse profissional ele cobra 1% para cuidar dos seus investimentos, olhar a parte de planejamento financeiro, seguro, sucessão, estruturas para que você tenha mais eficiência tributária, como por exemplo, se você tem muitos imóveis, a gente vai montar uma holding, você quer investir no exterior com valores mais altos, um offshore, esse profissional verá tudo isso. E aí nos investimentos, vamos supor que você queira investir usando mais fundos. Você não sabe ainda, porque no ano que vem vai ter mais transparência quanto a isso, de como que o profissional do mercado ele é remunerado. Mas quando você vai pegar na prateleira da corretora aquele fundo que cobra, por exemplo, 2% de administração, esses 2% não vão todos para a gestora. Uma parte disso vira rebate pro profissional que vendeu o fundo, que colocou aquilo na carteira do cliente. Digamos que isso seja de 0,7. Então, desses 2%, 0,7 profissional, 1,3 ficaria para a gestora. No caso do modelo Fee-Based, como você já paga o profissional, esse 0,7 volta para você. E aí tem produtos que tem 0,7 de rebate, outros que tem 0,4, 0,5. Um COI, por exemplo, chegaria a 3% de rebate, mas um profissional que não ganha comissão não vai ter por que colocar um COI na sua carteira. No final, digamos que a comissão fique em 0,5%. Se o profissional te cobrou 1%, menos meio, que é o que volta, a taxa líquida pelo serviço fica em 0,5% ao ano, para que você tenha alguém alinhado com você, querendo a mesma coisa, construção de patrimônio ao longo do tempo. E aí, se você pega o pessoal que fica muito rico, mais ou menos como aconteceria com alguém que ganha a mega da virada, o que eles costumam fazer é abrir um family office. E até o final do ano passado, antes da mudança de tributação sobre fundos exclusivos, o normal era abrir um fundo exclusivo, um fundo com único cotista e com dinheiro para investir pelo menos acima de 10 milhões, e para esse fundo funcionar, haveria uma taxa de administração, ou seja, haveria um custo, não seria gratuito, porque novamente não existe serviço gratuito. E quanto antes você entender isso, menos dinheiro você deixará na mesa. E esse profissional poderia te orientar sobre como montar melhor a alocação de acordo com seus objetivos e também com o grau de risco que você está disposto a correr. Sendo que nesse caso específico de alguém que ganhou 600 milhões de reais, vamos lembrar do seguinte, né? As pessoas que investem em bolsa geralmente topam correr esse risco para chegar mais rápido a objetivos financeiros. Só que esse cara ele já chegou no objetivo. Então, justamente por conta disso, valeria muito a pena ser conservador. Afinal de contas, em um ano de poupança você já ganharia 45 milhões. Agora, a poupança já não compensa, porque com o mesmo nível de risco, exposição bancária, você pode ter um CDB, pode ter uma LC, uma LCA no mesmo banco. Então ainda está correndo o mesmo tipo de risco. Em títulos públicos, o risco de calote seria menor, embora você tenha um risco de mercado, uma oscilação que pode acontecer em todos exceto o Tesouro Selic. Tá bem, na verdade, até no Selic, por conta da questão de ágio e deságio, mas isso é um pouco mais complicado de ser explicado aqui nesse vídeo, não é o objetivo. Agora o que eu quero deixar bem claro é que para alguém que já tem tanto capital assim, valeria a pena ser conservador. Não com todo o seu patrimônio, mas com uma boa parte dele. E aqui entra uma ideia interessante que eu aprendi com o Nassim Taleb, na obra dele, que recebeu o nome de estratégia Barbell. Barbell é o nome daquela barra de pesos em inglês. Ele simplesmente pega um desenho e bota uma barra de pesos com uma bola de ferro muito grande de um lado e uma menor do outro, mostrando de maneira simples o que seria um portfólio
portfólio, que perderia pouco caso situações ruins viessem a acontecer, mas poderia ganhar muito em cenários bons. Simplificando ao máximo esse portfólio, indo para aquilo que é mais seguro no mundo, numa ponta, e aquilo que é mais volátil, mas com grande potencial de subida na outra, vamos colocar que 90% do portfólio estaria em títulos públicos americanos de curto prazo, porque nada é mais seguro no mundo do que emprestar dinheiro pro tio Sam, que é simplesmente o dono da máquina de imprimir o dinheiro mundial, e que tem bastante espaço para fazer isso, porque afinal de contas, 8 bilhões de pessoas demandam dólares. Então, por mais que ele aumente a oferta, há muita demanda no mundo para isso. Justamente por esse motivo, o dólar não perde tanto valor quanto outras moedas, como por exemplo o real. E aí na outra ponta você poderia ter 10% em Bitcoin. Dá para correr muito mais risco que isso, né? Indo para outras criptomoedas, etc. Mas como seria uma fatia grande da carteira, por isso que eu tô considerando aqui o Bitcoin, ainda são 10%. Nesse caso, em um cenário ruim, caso o Bitcoin ele vá a zero, poxa, Bruno, por que ele iria a zero? Não sei. Simplesmente estou simulando que isso pode acontecer, até porque não é porque eu não consigo imaginar um cenário que ele simplesmente não existe. Repare que sua perda máxima seria de 10%, é a posição que você investiu. Os outros 90% estariam assegurados, e com o juro americano no patamar atual, em coisa de pouco mais de 2 anos você recuperaria o dinheiro que você investiu. Agora, essa é a pior hipótese, com exceção de uma que colocasse a falência dos Estados Unidos. Agora, pensando em cenários bons, eu não acho que é loucura imaginar que o Bitcoin ele pode dobrar de preço em 2025, assim como já aconteceu em 24 e também em 23. Sobretudo se a gente tiver a confirmação desse cenário de países começando a comprar Bitcoins para montar suas reservas estratégicas. Se isso acontecer, repare que essa posição de 10%, teoricamente ela viraria 20%, né? Não chega a isso porque o resto da carteira também vai ter um rendimento em título público americano. Mas veja que por conta disso, sem correr tanto risco, você consegue uma rentabilidade interessante. Agora é lógico que isso aqui é uma simplificação, só uma ideia geral, mas que ela serve de base para que você monte o restante da sua carteira. Por exemplo, aqui no Grupo Primo a gente fala bastante da estratégia ARCA, aquela estratégia que divide uma alocação em 4 fatias. O primeiro A de ações e negócios, o R de real estate, ou seja, imóveis, o C de caixa, entenda como renda fixa, com uma liquidez interessante, mais alta, e o último A de ativos internacionais. E no desenho que você deve estar vendo na tela agora, veja que as fatias têm o mesmo tamanho, 25, 25, 25, 25. Contudo, isso vale para pessoas que estão em fase de construção de patrimônio e que têm mais tolerância a riscos, porque entenda que nessa carteira dessa maneira você vai ter uns 75% alocados em renda variável, o que é muita coisa. Já para o nosso amigo dos 600 milhões, a gente poderia fazer uma arca modificada, com mais peso em renda fixa nacional, e na hora de se expor a negócios, eu particularmente tenho a preferência de fazer isso via mercado americano. Há pouco tempo o Roy Alves foi lá no podcast Sócio e falou uma frase que eu achei muito interessante, porque a gente está diante de várias oportunidades, tanto lá fora com o governo que deve ser favorável ao mercado, revolução de IA acontecendo, as big techs com lucros crescentes, a maioria delas pelo menos, e aqui no Brasil a bolsa está depreciada, fundo imobiliário caiu pra caramba, a renda fixa tá pagando muito bem, e eu perguntei como aproveitar esse cenário, na opinião dele. E ele muito sabiamente respondeu, olha, vamos ser capitalista onde é para ser capitalista, vamos ser rentista onde é para ser rentista. De certa maneira, ele quer obedecer à vocação de cada país. E infelizmente, quando você olha na história, a vocação do Brasil tá mais para renda fixa do que para equities. Isso não quer dizer que a gente não tem empresas maravilhosas aqui no Brasil, a gente tem algumas. Dá para fazer um picking de boas empresas. Mas quando você considera mercado, se a gente voltasse lá a 2008, e veja que eu tô voltando 16 anos no tempo aqui, e no pior momento da crise a gente comprasse Ibovespa, colocasse o mesmo dinheiro em ouro, que é um metal amarelo que não faz nada. Ele só basicamente mantém o seu valor enquanto a moeda se desvaloriza. O Ibovespa, que é formado pelas empresas mais líquidas, mais negociadas na nossa bolsa, ele teria se apreciado bastante, porém menos do que o ouro, que não faz nada, não gera fluxo de caixa, não tem juros. E esse é um ponto a se pensar aqui no Brasil, né? Tá colocando para competir duas coisas, o capitalismo do país contra um metal que não faz nada, só mantém o seu valor, em comparação àquilo que desvaloriza por conta da inflação. E o que foi mais forte no Brasil? O capitalismo ou o resultado daquilo que mantém o valor frente à desvalorização? Simplesmente aquilo que mantém o valor. Então eu, se recebesse um dinheiro assim nesse momento, faria aquilo que eu já faço com o meu patrimônio. Mas eu destaco que isso depende da tolerância ao risco da pessoa, porque você vai começar a ver um efeito cambial. Eu tenho uma regra já há alguns anos de ter metade do meu patrimônio investido fora do Brasil, ou Brasil fora desse dinheiro. Então metade já iria para exterior, barra uma parte disso alocação em cripto, e a outra metade aqui no Brasil, muito mais voltada para renda fixa. Se a gente pensa numa fatia voltada para imóveis, eu acho que é interessante que essa pessoa compre a sua casa própria. Inclusive a gente está num cenário interessante. Vou citar o meu caso, eu acabei de fazer isso, mas também acabei de fazer isso num prazo limite porque a gente vai ter reajuste de juros. Eu comprei um apartamento aqui em Alphaville e eu tinha um dinheiro para pagar à vista, mas eu resolvi financiar. E por que eu fiz isso? Porque eu consegui um financiamento com custo efetivo total um pouquinho menor do que 10%, enquanto o dinheiro que eu poderia usar para pagar à vista, eu posso colocar em título público pagando 15%. Ou seja, nesse caso é melhor investir e pagar aos poucos essa dívida do que simplesmente comprar à vista o imóvel. E essa cotação no financiamento, inclusive, eu fiz via Portfel. Botamos em
em 30 bancos de uma vez e fechei naquele que foi o mais interessante. Portanto, colocando aqui uma listinha, até para que esse vídeo não fique tão longo, coisas que eu faria com esse dinheiro. Bom, eu pegaria um imóvel pelo menos. Dependendo das condições de financiamento, eu poderia financiar ao invés de pagar à vista, já que seria mais interessante manter esse dinheiro investido em renda fixa, conservadora, segura, um título público, por exemplo. Eu tiraria um pedaço disso do país, dependendo do grau de tolerância a risco, maior ou menor. Pô, mas o dólar tá R$6, Bruno. Tá, e talvez vá a 7. Você não sabe o que vai acontecer. E se você olha em termos de diferencial de competitividade, os Estados Unidos continuam mais competitivos que a gente, abrindo a boca do jacaré. Então você acha o dólar a 6 caro hoje, mas acho que um dia, daqui a, sei lá, 10 anos, a gente vai sentir saudade desse dólar a 6. Talvez até bem antes disso, né? Vai saber. Aí lá fora eu pegaria mais essa parte de equities, e aqui no Brasil eu pegaria mais renda fixa, aproveitando a vocação de cada país. E eu quero saber o que você faria também. Caso ganhasse toda essa bolada, coloca aqui nos comentários quais seriam seus planos. E se alguém aqui do canal estiver jogando, eu desejo muita sorte. Quem sabe um de vocês não vira o novo ganhador da Mega Sena, e se isso acontecer, me manda um direct lá, que aqui no Grupo Primo tenho certeza que a gente iria se mobilizar para te ajudar. Bom, eu fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.